Meu bem, tem que aproveitar enquanto dá. Muito bem, vamos continuar então com a nossa temática, desigualdades sociais. E aí, vamos continuar na nossa leitura sociológica dessa questão e desse tema. Então, a igualdade, e aí vamos começar aqui com essa temática, continuando ainda falando do mito da igualdade, vamos falar como a igualdade como utopia da humanidade, né? Por que utopia? Porque é um ideal, uma coisa que nós desejamos que aconteça. Isso vai acontecer? Né? Então, o que é igualdade? Igualdade se refere a situações idênticas e equivalentes para todas as pessoas e situações. Então, primeiro você, para garantir a igualdade, você tem que dar em situações idênticas, você permitir que todas as pessoas tenham a mesma possibilidade e oportunidade. Só que a dificuldade disso é que, mesmo que você dê em situações idênticas as mesmas possibilidades para as pessoas, elas têm competências diferentes. Umas são mais rápidas, outras são mais devagar. Então, naturalmente, as duas chegarão lá, mas uma vai chegar mais rápido e a outra chega depois. E a probabilidade da pessoa que chegue mais rápido é que, ao terminar ou ao chegar primeiro, ela já vá dar continuidade ao seu processo. E aí ela vai batendo metas e terminando tarefas antes das outras. E isso faz com que ela ganhe vantagem. Mesmo que as condições sejam igualitárias, percebe que não é simples essa questão da igualdade. Junto da questão da igualdade tem a questão da justiça. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio entre os interesses, riquezas e oportunidades e entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. Então, complementando a igualdade, é dar a todos as mesmas possibilidades para que haja justiça, tanto falando no sentido de incentivo, de direito e também de deveres. Todos têm. Justiça é dar a todos. Aí você pega um tema, né? Por exemplo, você pega pagamento de imposto. Todo cidadão tem que pagar imposto e há sanções com isso. Mas as grandes empresas não pagam imposto ou não pagam todo o imposto ou não pagam como deveriam. Um exemplo é os times de futebol. Tem time de futebol devendo quase R$1 bilhão e ele não paga. Aí o governo vem e dá isenção para esse clube não pagar só 15, 20, 30% da dívida. E aí o clube já sabe disso, aí que ele deixa de pagar mesmo. Os bancos fazem isso, as grandes empresas fazem isso, e os cidadãos fizerem isto, ele sofre sanções, né? O direito que precede todos os direitos deveria ser o direito do saber, pois é com esse que todo e qualquer direito tem efeito, né? Então, o direito é que você, qualquer pessoa, ou todos nós, tenhamos o direito a ter o direito de ter o direito a todas as coisas. A saúde, a educação, né? Eu coloquei aqui que o saber, o conhecimento, a educação, deve ser o direito sobre todos os direitos, tanto no sentido de a pessoa ter conhecimento, mas os direitos dela serem divulgados, serem manifestados, serem publicados em todo lugar, para que a pessoa saiba os direitos que ela tem. Porque a partir do conhecimento dos direitos que ela tem, ela pode lutar pelos direitos dela, né? Imagine que você seja prefeito. Se você fosse prefeito, o que você faria para melhorar a cidade, né? Estamos aqui na semana de eleição, segundo turno. Então, o que você faria para mudar a cidade, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar, trazer mais emprego? Sem conhecimento, sem um saber dos direitos que as pessoas têm, dos deveres que elas têm, tanto da pessoa física como da pessoa jurídica, com que cada um tem, você não consegue, né, fazer muita coisa. E também temos que ter, ao mesmo tempo, junto com a igualdade, com a justiça e com os direitos e deveres, uma consciência das capacidades e competência. Mesmo que fossem dados a todos possibilidades de competir, nem todos conseguiriam ou quereriam competir.
O direito continua sendo necessário, mas o direito não significa que todos vão querer competir. Nem todos, você dá direito de todos fazerem natação, mas mesmo que todos façam natação, não significa que todos queiram competir. Todos têm o direito de correr, e mesmo que todos corram, não significa que todos irão querer competir, fazer corridas, 100 metros, 200 metros, 15 quilômetros. Percebe? Então, mas o direito tem que ser dado, porque você tem que olhar as capacidades, competências de cada um, e o direito de cada um também de dizer não quero. Então, né? O que queremos quando queremos igualdade? O que nós pretendemos que aconteça ou que exista quando nós dizemos tem que ser uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, né? Tá? Então, espera aí que eu vou precisar de água. Muito bem. É a força ideológica que faz com que os 99% trabalhem mansamente para a riqueza do 1% mega rico. Então nós temos aquele conceito da meritocracia. É a crença na possibilidade de enriquecer que faz as pessoas defenderem o direito do rico ser rico. Ora, é porque eu e você acreditamos que nós individual, eu, Denis, você, Amanda, você, Joana, você, Vitória, você, Tamara, você, Tamara, é porque nós acreditamos que nós vamos conseguir enriquecer ou vencer na vida ou melhorar o nosso padrão de vida, ter um bom salário, fazer a nossa... É porque nós acreditamos que isso vai acontecer conosco, que nós defendemos o direito de cada um lutar para conquistar o seu espaço. Mas o que nós ignoramos é que na meritocracia é mérito. E mesmo que todos tenham mérito, todos não têm mérito igual. E mesmo que todos tivessem mérito igual, não haveria espaço de sucesso para todos. Veremos já já. A ideologia 2, a ideologia do sucesso. Todos acreditam que irão alcançar o sucesso, que vão ter um bom trabalho, um bom salário, um bom emprego, uma boa vida, um bom carro, uma boa casa. Todos. Seja lá o que isso signifique para cada um. É por isso que jogam o jogo por suas regras injustas. Porque o jogo é injusto. Lembra lá do Corrida da Vida, o vídeo? Você tem que assistir. Se você não assistiu, vai assistir o vídeo. No Corrida da Vida, as regras são injustas. Mas como é pelo mérito, é pelo esforço, é pelo empenho de cada um, eu acredito que eu posso conseguir. E que eu vou conseguir. Então eu defendo esse modelo econômico, ideológico, em que dá para 1% da população a riqueza que corresponde a 60% a 70% da perda de mais de 90% da população. Significa que você vai ter 1% super rico e 99% não super rico ou nem rico. Então, quando alguém... Então, é aquela divisão básica que eu já dei o exemplo. Você tem 10 reais, 10 pessoas. Então, a conta é simples. Mas, para que alguém nesse grupo de 10 reais tenha 6 reais, é necessário que os outros 9 dividam os 40. Os 4 reais, né? Então, e é aí que você tem um mega rico com 6 reais e aí você vai ter 9 dividindo 4 reais. Mas não vai ter divisão igualitária também. Não. Esses 9 que vão dividir 4 reais, um vai ficar com 50 centavos, o outro 70, o outro 30, e vai ter uns 2 ou 3 que vai ficar com 1, 2, 3 centavos. Que são os super pobres, os mega pobres, os pobérrimos, os miseráveis. Então, né? A riqueza é boa? Ué, a riqueza é boa. É por acreditar que ser rico, né? E aí nós temos variações de riqueza. Porque o que é ser rico? O
que é ser rico? É por acreditar que ser rico seja bom, que nós desejamos a continuidade do modelo desigual, que premia o esforço e talento. Então, o que é ser rico? Para quem não tem um carro, ter um Fusca já é uma melhora. Pode ser rico, não, mas já é uma melhora. Para quem tem um Fusca, que é um carro melhor, um Fiesta novo. Para quem tem um Fiesta novo, e o Fiesta novo já é um carro de 2012, 2014. Um HB20 2020. Não, menino, um HB20 2020. Então, isso já é uma melhora. Talvez ser rico não significa necessariamente ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, mas é melhorar o padrão. Eu usava tênis de R$300, agora eu estou usando tênis de R$700. Então eu sou mais rico, ou eu tenho mais recursos, eu tenho mais possibilidades. Eu ganhava um salário de R$1.500, agora eu ganho um salário de R$3.000, R$2.500. Perceba que a riqueza é boa, é muito melhor ter um Fiesta do que ter um Fusca, a não ser que você seja um colecionador, gosta de carro antigo. É muito melhor ter um HB20 zero do que ter um Fiesta 2014. É muito melhor ter um... Então, percebe? É muito melhor morar numa casa com um quarto para cada pessoa do que numa casa com quarto. Então, é muito melhor viajar para o Rio de Janeiro, para Nova York, do que ir para um shopping Interlagos. É muito melhor. Mas a riqueza é boa, ser rico é bom, não necessariamente pelos recursos que você tem, mas por aquilo que você faz com os recursos que você tem. Então, e aí é nessa coisa de acreditar que a riqueza é boa em si mesma, e ela não é boa em si mesma, mas ela pode ser boa a partir do uso que você faz dela, que nós acreditamos no esforço e no talento como resultado da riqueza como resultado do esforço e do talento. É a questão de ser médico no Brasil ou advogado no Brasil. Lembra, na última aula, você tem 150 vagas para médico você tem uma vaga para 150 candidatos. Quantos médicos teremos? Um para cada 150 candidatos. Então, ou seja, significa que os 149 são ruins? Não. Significa que os 149 são burros? Não. Significa que os 149 não têm talento? Não. Significa que os 149 não podem ser médicos? Não, não, não e não. Significa que só tem espaço para um. Percebe? Não é que os outros não tenham talento. É que o sistema, o esquema premia só um. Ele não tem espaço para todos. É um. É um. Mas a questão também é pensar, mas todos querem realmente ser médico porque desejam ser médico? Ou todos querem ser médico porque é sucesso ser médico? Tem valorização social ser médico? Tem remuneração boa ser médico? Tem status social ser médico? Porque, aquele exemplo da última aula, ser motorista de ônibus pagasse igual a ser médico, quem é o cidadão que vai se matar 8 anos estudando só para ser médico? Todo aquele cidadão que deseja ser médico. Porque o cidadão que não deseja ser médico, ele vai ser motorista de ônibus e ganhar 8 mil. Ele vai ser cobrador de ônibus e ganhar 8 mil. Ele vai ser professor e ganhar 8 mil, percebe? Então, ele vai fazer o que ele quer fazer, o que ele escolhe fazer. E não aquilo que ele tem que escolher fazer porque paga bem. Então, essa é a força da ideologia. Fazer nós buscarmos aquilo que todos dizem que nós devemos buscar. Aqui é uma distribuição das riquezas no mundo, né? Todos esses valores são em trilhões de dólares. Desculpa, pessoal. Fui ali falar com a criança para ela não me atrapalhar aqui. Então, você vai vendo aí, não vamos fazer essa leitura, mas proporcionalmente, né, os Estados Unidos detêm quase 30% de toda a riqueza do mundo, a China, né, que está crescendo, e a expectativa é que em 20 anos a China vá passar os Estados Unidos, porque há 5 anos atrás a China estava com 6% de toda a riqueza do mundo. Ela já subiu 11% em
quase 4 a 5 anos, né? É que esses dados aqui são de 2019. Então, em 4 anos ela subiu mais de 11%. Os Estados Unidos subiu 1% nesses 4 anos. Então, a probabilidade pelo ritmo de crescimento da China é que ela vai passar economicamente os Estados Unidos. E essa por isso a briga do Trump com a China. Então, você vai tendo as divisões aqui de ganhos. Ó, o Brasil aqui tem 3,54 trilhões, 1% de toda a riqueza do mundo. Então, você vê, aí você pega a população americana. A população americana são 354 milhões de pessoas, se não estiver enganado. A população brasileira é 280 milhões de pessoas. Significa que tem muito dinheiro. É lógico que essa riqueza não é dividida pelas pessoas, mas acaba atingindo a sociedade como um todo, tá? Então, é só para você ter uma leitura do dinheiro no mundo, né? Dos ganhos econômicos, do dinheiro circulando no mundo inteiro. Então, isso vai dar em torno aí 30% de quase 500 trilhões, né? Meio quadrilhão de dólares, só no poder dos governos. Isso não se fala nem das grandes empresas, né? É das grandes economias, né? Mas aí você tem o capital de bens das grandes empresas, que isso vai passar dos quadrilhões de valores aí, tá? Quando você receber essa apresentação, vai estar lá esses números. O mito da igualdade, continuando, né? Então, 10% é aptidão, 35% os pequenos grupos sociais e 65% os grandes grupos sociais. Então, os seres humanos são inatamente distintos uns dos outros em tudo, tanto em beleza, quanto em inteligência, quanto em capacidade de criar riqueza. Deixá-los iguais significa tolher os mais inventivos em prol dos mais indolentes. Lembra lá aquele exemplo? Eu dou a capacidade de todo mundo correr. Só que uns correm mais rápido e outros correm mais devagar, uns são mais acelerados e outros não são acelerados. O que chega primeiro não vai ficar ocioso, ele vai procurar fazer mais coisas e ao fazer mais coisas ele acaba adquirindo mais recursos, mais possibilidades, abrindo mais oportunidades para ele mesmo. Então, é difícil manter uma sociedade igualitária tal qual Marx pregava e pretendia. Aquele exemplo que eu já vi para vocês em sala de aula várias vezes, uma família planta milho e a outra família planta chuchu. O chuchu não vinga. A família que planta milho empresta uma saca de milho para a família que plantava chuchu também plantar milho. E talvez ela cobre os juros ou não, mas ela vai pedir a saca de volta. Cobrando juros ou não, ou pedindo um retorno, uma valoração, né, da colheita, mas mesmo que ela só empreste por boa vontade, ela, enquanto essa família que emprestou continua, plantou e vai colher, essa outra família que perdeu a plantação de chuchu, ela perdeu a plantação de chuchu. Ela deixou de ganhar. E até que esse milho que ela plantou cresça e produza novamente, ela perdeu em relação a outra. Significa que quando ela for colher essa colheita de milho, a outra já vai ter uma colheita a mais na frente dela. E como ele é especialista em plantar chuchu, pode ser que ele não se dê tão bem em plantar chuchu, em plantar milho, como ele plantava chuchu. E aí haverá uma desigualdade na colheita. O que é especialista em milho vai colher muito mais milho do que era especialista em chuchu, que vai colher menos milho. Percebe que aí vai havendo vai crescendo a desigualdade entre essas duas famílias. E uma vai naturalmente se tornando mais rica e mais apta e a outra menos rica. Né? Então, as pequenas sociedades apresentam organizações simples, desiguais e hierárquicas. É só você pegar uma cidadezinha pequena de 8 mil, 10 mil, 15 mil pessoas. Você tem elas são de organização simples. Você tem um prefeito, você tem 2, 3, 4 famílias que mandam na cidade, porque são ricas. Elas são desiguais e elas são hierárquicas. O prefeito vai ouvir quem? O dono da fazenda ou a dona Maria que está reclamando que o leite dele está caro? Quem tem mais poder diante do prefeito? Quem tem mais, né? Então, elas são hierarquizadas. Quem pode mais chora menos. E você tem os 65% da população vive, né? Então, 35% das pessoas no nosso país vivem em pequenas sociedades que são desiguais e são hierarquizadas. São cidades pequenas onde, isso eu estou falando do norte e nordeste, até em São Paulo, mas muito mais no norte e nordeste,
e até no centro-oeste, onde você tem pequenas comunidades onde 2, 3 famílias mandam na cidade, né? Minha avó mora numa cidade onde o prefeito é o dono do mercado, o que é a empresa mais importante da cidade, é o grande, né? É a grande cabide de emprego da cidade, é a empresa que tem mais empregados na cidade. Então, o prefeito tem um poder econômico e social diante dessa cidade muito grande. E a probabilidade é que esse prefeito foi reeleito, ele vai governar essa cidade mais uma vez, e futuramente ele não vai poder mais ser reeleito, ele vai colocar alguém de confiança dele para ser eleito, e há uma grande chance de ganhar também, e futuramente ele vai colocar os filhos, filhas, mulher, para também governar a cidade, para ser vereador, para ser prefeito, para ser... Por quê? Porque ele tem poder econômico, ele tem poder social, porque ai do funcionário dele que não vote nele, que ele descubra que não votou nele, ou ai do funcionário que faça campanha política para o concorrente, né? Então, né, estou dizendo que esse político em si faz isso, mas muitos políticos, eu não sei se ele faz isso, mas falando que muitos candidatos políticos, quando vê alguém que trabalha na fazenda dele fazendo campanha para o concorrente, obviamente ele vai mandar embora, está jogando contra, né? Então 35% da população vive em pequenos grupos sociais e 65% da população vive em grandes grupos sociais, como São Paulo, Rio de Janeiro, as centrais, né, as capitais, Salvador, né, Recife e tal. Então, e aí nessas cidades grandes, manter a igualdade é mais difícil. Essas grandes sociedades são complexas em sua organização e são necessariamente hierárquicas e extremamente desiguais. Por que necessariamente hierárquicas? Porque alguém precisa mandar, é muita gente junto. Não dá para deixar cada um fazer como achar melhor. Precisa ter uma hierarquia. O problema dessa hierarquia é que ela tem regras injustas. Ela tem leis injustas, né? E elas são extremamente desiguais. O cara que o político que foi preso com o dinheiro na cueca, milhares de reais, está solto. E o senhor que roubou um leite para levar para a filha está preso. As leis são desiguais. Os dois deveriam estar presos. Então, a desigualdade social na sociologia. Vamos lá ver o que cada um desses teóricos dizem e pensam sobre a desigualdade social. O Durkheim vai apresentar a desigualdade social a partir do conceito dele de solidariedade. Na solidariedade mecânica, são sociedades coletivizadas, pequenas, naquele exemplo dos 35%, onde a consciência do grupo se sobrepõe ao indivíduo. São grupos pequenos. Um exemplo muito simples é a religião, a igreja. Você participa de uma igreja. E aí a igreja, essa religião, passa a controlar seus comportamentos, a controlar a sua roupa, a controlar seus relacionamentos, a controlar com quem você anda, a controlar como você fala. A controlar onde você vai, a controlar as festas que você frequenta, a controlar o que você come, a controlar o que você bebe. Isso é solidariedade mecânica. Em cidade pequena, um controla a vida do outro. Na solidariedade orgânica, já não. Na solidariedade orgânica, as sociedades são de baixa consciência coletiva. Por exemplo, São Paulo. Você não tem muito laço social com muitas pessoas. Eu moro numa rua e tenho contato com 2, 3 famílias. E olha lá, numa sociedade mecânica, numa cidade pequena, eu teria contato com dezenas de famílias, porque nós nos veríamos o tempo todo dia, num lugar pequeno. As sociedades orgânicas são caracterizadas pela multiplicidade de culturas e pelo grande individualismo. Vivemos isolados, embora estejamos cercados. Você que mora em condomínio, quantas milhares de pessoas tem no seu condomínio? E talvez você tenha 1, 2 amigos nesse condomínio, ou é possível que nenhum, né? A solidariedade mecânica, ela tem modelos fixos. Devido à sua estrutura social pequena e rígida, seja na religião, seja na agricultura, ela possui uma baixa mobilidade social. Significa que a família que cresce, uma criança que cresce na família de sapateiro, será sapateiro. Na família de cuidador de vaca,
vai ser cuidador de vaca. A família que planta milho, então, percebe? O filho do dono do mercado vai herdar o mercado e vai cuidar do mercado. Já na solidariedade orgânica, são os modelos sociais móveis. Então, são sociedades de grandes centros urbanos, que são grandes centros econômicos e produtivos. Possuem uma alta complexidade social e uma enorme multiplicidade cultural e individualismo e um grande sistema produtivo. Então, qual a possibilidade de você, na cidade de São Paulo, trabalhar na mesma profissão a vida toda? É quase zero. Por quê? Mesmo que você diga, vou ser médico, a não ser que o seu pai banque a sua faculdade e você não trabalhe ou faça só estágio durante sua faculdade, você vai ter que trabalhar como recepcionista, como atendente, como estoqueiro. Alguma coisa você vai ter que fazer até você poder exercer medicina. E se não for medicina, mas não for direito, se você for um trabalhador comum, proletário comum, a probabilidade é que você participe de uma alta rotação empregatícia. Talvez o seu pai, o seu avô tenha trabalhado a vida inteira na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Isso não vai acontecer com você. Para Karl Marx, a desigualdade social está vinculada não à sociedade, mas à estrutura da sociedade, às classes. Quem tem propriedade privada e quem não tem propriedade privada. Quem tem propriedade privada está privilegiado em relação àquele que não tem propriedade privada. Propriedade privada são sociedades coletivizadas, onde a consciência do grupo se sobrepõe ao indivíduo, né? Então, não era isso não, né? Não. Propriedade privada são os recursos, a matéria-prima, a máquina e as ferramentas. Eu vou corrigir quando eu enviar para vocês. Então, quem tem matéria-prima, acesso à matéria-prima, ou a terras, ou a máquinas, ou a ferramentas, esse vai ser o burguês. Esse é privilegiado. O burguês são os detentores dos meios de produção, das terras, das ferramentas, das máquinas e da fábrica. E é esse que vai ter a mercadoria, direto ou indiretamente, pela sua produção ou pelo seu poder de compra da mercadoria. O que é a mercadoria? As sociedades capitalistas giram em torno da produção da produção de mercadorias. E é a produção e posse desses bens da mercadoria que gera a desigualdade. Porque quanto mais mercadoria eu tenho, mais possibilidade de ter mais mercadoria eu tenho. É porque eu tenho uma colheita de milho, que com o dinheiro dessa colheita de milho eu posso comprar mais terra para plantar mais milho, para na próxima safra ter mais colheita de milho ainda. E aí você tem um proletário, que é aquele que não tem milho, não tem terra e não tem como recursos, máquinas e ferramentas para plantar milho, que na próxima colheita de milho ele vai continuar não tendo milho nenhum, a não ser o salário que ele vai ganhar ao produzir milho. Então, o burguês fica com 90% da produção do milho e o proletário fica com 10% da colheita de milho. Os proletários não tinham nada além do que sua mão de obra, ou não tem, né, nada que vendem para o burguês para obter a sua sobrevivência. Então, o burguês tem a mercadoria, tem a propriedade privada. Com a propriedade privada ele adquire a mercadoria. Com a mercadoria ele tem recursos para produzir mais mercadoria. O proletário não tem propriedade privada, por isso ele não tem mercadoria. Por não ter mercadoria, ele não tem acesso a produzir mais mercadoria e assim ter o seu sustento. Por não ter propriedade privada e nem mercadoria, o proletário ou o trabalhador vai trabalhar para o burguês, que vai explorar o seu trabalho, porque sabe que ele não tem outra opção a não ser trabalhar para ele. O capitalismo de Marx é diferente do capitalismo de hoje. O burguês hoje, ele pode ser um negociante. Mas o proletário hoje também pode ser um negociante, né? Então, eu sou um burguês, eu tenho propriedade privada. Mas eu não tenho terra, eu não produzo nada. Eu vou lá no Paraguai, sei lá, na Santa Efigênia, e compro R$1 milhão de mercadoria e coloco para vender no meu mercado, na minha lojinha de tecnologia aqui na cidade Dutra. E isso, eu sou um negociante.
Eu sou um burguês, dono de terra? Não, agora eu sou dono de mercadoria. Mas eu sou um negociante, eu trabalho. Eu vou vender as minhas mercadorias. E como eu investi 1 milhão, a probabilidade é que eu tenha meio milhão ou até 1 milhão de retorno na minha venda. Mas o proletário também pode ser negociante. Ele vai na casa de doce, compra um pacote de bala ou um fardo de água, uma caixa de isopor, um saco de gelo seco e vai vender água no farol, vai vender bala no farol e ele é um negociante. Mas ele é proletário? E o burguês é burguês, os dois estão fazendo a mesma coisa. Só que um tem recursos para gastar, né? E aí, quanto que o cara vai investir na água? Ele vai gastar 40, 50 reais. E qual é o retorno que ele vai ter da venda daquela água no dia, né? Da mercadoria? O investimento. Então, vamos supor que ele gaste 50 reais todo dia e aí por mês esse valor vai dar, né, 1.000 reais por mês, comprando matéria-prima para vender água. Quanto que ele vai ganhar por mês? 1.000 reais, 1.500 reais. E o burguês, ele vai comprar 1 milhão de aparelhos tecnológicos. Mesmo que ele não venda em um mês todo esse aparelho, nós vamos supor que ele venda em 6 meses. Essa compra de 1 milhão. Ele vai ter em 6 meses um ganho de meio milhão e 1 milhão. E qual será o ganho do proletário que vende água no farol? Em 6 meses? Provavelmente de 6 a 9 mil reais. Viu a desigualdade? Crescendo. Essa leitura Marx não fez, porque não existia esse conceito de burguês e proletário na época de Marx, né? Que poderia ser feito hoje. E aí nem sei se dá para chamar o cara que revende mercadoria eletrônica de burguês, e nem sei se dá para chamar o cara que compra água ou bala, que vende água no farol, ou bala no farol, se dá para chamar ele de proletário, visto que ele também é um negociante. É uma nova categoria de trabalhador que surge diante do quadro do capitalismo possibilita. Aquele que trabalha em casa revendendo Sky, né? Lembrei da Camila, ela revende Sky de casa, e quanto mais ela vende, mais ela ganha. Ela é proletária porque ela trabalha para a Sky, mas ao mesmo tempo, vamos supor que ela não trabalhasse para a Sky, ela não tivesse vínculo direto com a Sky, mas quanto mais ela vendesse, mais ela ganharia, e sem vínculo empregatício, sem ser proletária. Ela é o que então? Então, né, percebe que a desigualdade social para Marx. Aí nós temos a desigualdade social para o Max Weber. O que o Weber dirá? De onde vem a desigualdade social? Os modelos os modelos de governo de uma nação definem o modo de surgimento das desigualdades. Então, o Weber já parte primeiramente qual é o modelo econômico dessa sociedade. Para entender a desigualdade nessa sociedade, porque para o Weber toda a sociedade terá desigualdade, é preciso primeiro olhar qual é o modelo dela. Ela é uma sociedade capitalista, socialista ou capitalista? Mas você tem, por exemplo, a China, que é uma sociedade socialista, mas de regime econômico capitalista. Ela é igual a uma monarquia, ela tem um imperador, ela tem um chefão, tem um chefe de Estado, mas ela tem um governo socialista. A população vive como num regime socialista, mas a economia dela é capitalista. Então, é daí que vai surgir a desigualdade na China. No Brasil, que é capitalista, vai ser a partir do burguês e proletário, da leitura do Marx. O religioso, a religião define as liberdades e possibilidades econômicas. Se você pega a Índia, que tem as castas, as pessoas, você nasce um Brahman e você terá que viver como um Brahman, e terá que trabalhar como um Brahman, e terá que casar com pessoas Brahmanes. E se você nasce como de uma casta de comerciante, você não pode se tornar nobre, rei, ou guerreiro. Não, você tem que viver como comerciante. Quem nasce na casta dos guerreiros terá que ser guerreiro. Então, não há troca. O Weber também fala da ética protestante, como o capitalismo, ele influenciou a nossa forma de pensar. A ética protestante influenciou a nossa forma de pensar a partir do capitalismo e nos fez acreditar que quanto mais rico, melhor vivemos. E aí nós temos o ateísmo chinês, que também influencia. O chinês, ele não tem divindade, Deus, para apoiar a sua vida. Ele é muito pragmático, ele define a vida de uma forma prática. Ele vive para comer. Tem um filme muito legal que mostra isso, o Parasita, né? O filme Parasita, assista. A complexidade de modelos ateus com e sem direitos. Há uma complexidade de modelos ateus
com e sem direitos ao cidadão. Então, assim, é uma sociedade ateia, como a japonesa, onde o cidadão tem direito. É uma sociedade ateia, como a chinesa, mas o cidadão não tem direito. Então, a religião dos mais ricos. Então, a religião participa da economia e gera conceitos de desigualdade. Você pega, por exemplo, por que as igrejas evangélicas se concentram na periferia? Por quê? Porque é na periferia que o discurso de Deus vai enriquecer você funciona. Não adianta você ir lá no centro de São Paulo, nos Jardins, no Alphaville, ficar pregando para as pessoas que elas vão ser ricas. Elas já são. Elas já estão bem economicamente. É aqui que você tem que pregar para as pessoas que elas podem enriquecer. Então, até a divisão religiosa, essa desigualdade da sociedade, também acaba pregando. E o cristianismo é uma religião que ela é a favor do pobre. O cristianismo é uma religião que prega a favor da pobreza. Os humilhados serão exaltados. Suporte o sofrimento, a dor e até a pobreza e a miséria, porque Deus te dará o seu devido galardão, né? Esse é o discurso. A política gera desigualdade. Os modelos políticos não significam mais ou menos desigualdades. Os socialistas são mais nivelados, né? Eles têm uma centralização de poucos recursos. O governo capitalista é muito mais desnivelado. São governos liberais e protetores versus governos conservadores e controladores. Mas ele tem muito recurso. Mas seja no modelo liberal e protetor, seja no modelo conservador e controlador, a riqueza acaba ficando na mão de um pequeno grupo, da grande elite, dos próprios governantes. E aí nós temos desigualdade gerada pela relação social natural entre as pessoas, pelas organizações sociais. A sociedade reflete nos seus modelos sociais e familiares as possibilidades de crescimento econômico. Imagina que você viva no Grajaú. Uma pessoa que vive no Grajaú, ela é capitalista, ela é liberal e ela é judeu, né, da religião judeu. E isso faz diferença. Se você é da mesma região, mora na mesma rua, as duas casas estão frente a frente, mora no Grajaú, só que é socialista, é conservador e é católico. Você pega essas duas famílias e olha elas daqui 20 anos. Qual a probabilidade que vai acontecer com essas duas famílias? A probabilidade é que esse judeu daqui 20 anos estará muito melhor, talvez nem morará mais no Grajaú, e esse socialista católico vai continuar morando no Grajaú. Por quê? O judeu foca, porque isso faz parte da religião, do status quo. Espera que eu preciso pegar o carregador. Então, o judeu vai focar o seu trabalho e a sua vida porque é uma ética e uma moral e um conceito ideológico de vida judeu, em como ganhar mais, em como melhorar, em como adquirir, em como crescer. Enquanto que o socialista, e eu estou falando aqui socialista, aquele lutador, aquele dos direitos humanos, do movimento LGBT, da consciência negra, ele vai focar as suas energias em conquistar direitos, igualdade e muito mais, e não em propriamente enriquecer, óbvio. Um trabalha para enriquecer, o outro trabalha por justiça. Quem vai enriquecer? O que trabalha por enriquecer. E o que trabalha por justiça provavelmente conseguirá uma sociedade mais justa e mais igualitária. E daqui 20 anos, quem estará melhor depende do seu ponto de vista. O que é melhor? Uma sociedade justa ou você estar rico? Aí depende da sua avaliação, né? E desigualdade social para Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu dirá que todo cidadão, toda pessoa tem um capital social. Vamos começar pelo social. Um capital econômico. E o destino econômico, e esse destino econômico, ou seja, onde você nasce, a família que você cresce, o recurso que ela tem, o país, a cidade, o bairro, ele é um destino econômico. E o destino econômico determina o seu destino social, cultural e educacional. É simples, gente. Você nasce numa família que tem no banco 10 milhões de reais. Como você vai viver? Você nasce numa família que tem 0 reais. Como é que você vai viver? Você nasce numa família que tem 10 milhões de reais na conta e mora no Grajaú. Como é que você vai viver? Muito bem. Você nasce numa família que tem 0 reais na conta e mora
no Morumbi, como é que você vai viver? Não, muito bem. Porque se mora no Morumbi e não tem dinheiro na conta, vamos ter problemas aí, né? Então, o capital econômico determina o capital social. O que é o capital social? São sociedades de baixa consciência coletiva. Eu não fiz aqui o capital social. O capital social é aquilo que você tem, eu vou corrigir para vocês depois, é aquilo que você tem a partir, as possibilidades sociais que você tem a partir do lugar onde você está. Você nasce numa família que tem capital econômico. Sua família é família de banqueiro, sua família é família de político, sua família é família de agricultores, sua família é família de pessoas da agropecuária. Então, sua família tem recurso. Sua família é de advogados, de médicos. Então, o seu capital social, para você conseguir fazer faculdade é fácil, porque sua família pode pagar. O seu curso de medicina que custa 6 mil por mês. Na hora que for trabalhar, a sua família tem o QI, né? Quem indica, tem acesso, conhecimento de pessoas que são chefes, são patrões, são donos de grandes empresas. E aí a probabilidade é que você não vai começar como na sua família, o seu tio é dono de uma grande rede de supermercados. E a probabilidade, então, e você não vai começar como caixa do supermercado ou como estoquista. Não, você já vai começar com um cargo, até porque você vai fazer faculdade, você vai começar com um cargo já de algum valor importante dentro da empresa. Ou mesmo que você comece como caixa ou estoquista, isso é só uma passagem para que você aprenda e amadureça, para que você cresça. Mas você vai, com certeza, se tornar gerente, chefe ou até sócio do supermercado, porque você tem capital social, você tem conhecimento, você tem acesso ao poder dentro da estrutura social. Esse capital econômico que vira capital social também vira capital cultural. O capital cultural, a forma de falar, a postura, o gosto pelas coisas, a música, a comida, a alimentação, os hábitos que você tem, esse capital cultural de qualquer um deriva do seu capital econômico, que é capital social e se torna em capital educacional. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás e eu fiquei na frente de 4 colégios, 2 colégios públicos e 2 colégios privados. E a única coisa que eu estava lá só para olhar uma coisa, a postura dos meninos e das meninas na sua forma de andar. E os meninos e meninas do colégio particular, eles andam eretos. Eles têm uma coluna vertical. É assim que eles andam. A maioria, lógico, há casos de andar envergado, né? Mas a maioria, tinha umas meninas andavam tão envergadas que até dobrava para trás. E quando eu fui no colégio público, a postura, a diferença é mínima. Mas essa diferença de postura já diz muito psicologicamente e inconscientemente sobre a forma de ver o mundo, de encarar. São pessoas que, quando elas vão lidar com as pessoas, elas olham, quando você anda ereto, você olha para frente, quando você anda semi-ereto, você já naturalmente, o seu olhar, ele já cai para baixo. Isso já diz muito sobre o cidadão, sobre o indivíduo. Tem pesquisas proxêmicas que falam sobre a questão da postura da pessoa na vida. Você já viu isso aí no YouTube? Sobre a leitura corporal. Olhar a postura da pessoa, o corpo da pessoa já diz muito sobre ela. Então, as pessoas quando andam com a cabeça semi-baixa, isso já diz muito sobre ela. Quando elas andam com a cabeça para cima, nariz empinado, isso também já diz muito sobre ela. Essa é a postura dela na vida, na educação, e será no trabalho, será no relacionamento, será com o dinheiro dela, será com tudo, né? E o capital educacional. O capital educacional é definido pela origem e possibilidade social dos indivíduos de estudar antes da escola. Isso é feito antes da escola. A fala deles, a postura, o gosto, a disciplina são hábitos. O Bourdieu chama de hábito. É uma coisa que ele vai vendo os pais fazendo. Ele vai convivendo com a família fazendo. E ele naturalmente assimila. Então, é simples, gente. Assim, você pega uma família duas crianças que crescem nos jardins, no Alphaville e no Morumbi.
Eles vão ter hábitos alimentares, de fala, de comportamento, de postura, a forma de se sentar à mesa. E você pega uma família do Grajaú, que também tem a sua forma de falar, de comer, de se sentar à mesa. Quando senta na mesa, que geralmente não senta, os alimentos que comem, onde come, né? No Grajaú vai comer em pote de sorvete, pote de não sei o quê, enquanto lá vão comer em talheres de prata, pratos de porcelana. Isso faz toda a diferença. O barulho da porcelana, sabe? O barulho dos talheres, o brilho dos talheres. Na sua casa, a colher brilha, o garfo brilha, né? Ou é fosco, né? Apagado. Então, isso é hábitos, é uma forma de falar, é uma forma de ser, é uma forma de viver. Isso é capital cultural, isso é capital social. A postura diz tudo, a postura diz muito sobre a pessoa. É disso que o Bourdieu fala. A desigualdade nasce antes, porque a desigualdade ela mora na questão econômica. Ela mora na condição onde a pessoa vai se fazer, ela vai se tornar, ela vai se criar ou ela vai ser criada, né? Então, a desigualdade para o Bourdieu não vincula só a quanto dinheiro você tem. Porque você já conheceu, eu já conheci pessoas que têm dinheiro, ganharam dinheiro ao longo da vida e continuaram sendo pessoas pobres no sentido da postura, no sentido dos valores ou no sentido até da cultura. Aquela cultura que é dita como rica. Ok? E por aqui vamos parar, porque a aula está ficando longa. E na próxima, terceira aula, nós concluiremos esse tema sobre desigualdade social, falando sobre ganho social, ganho econômico no Brasil e muitas outras coisitas, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.